Em 1806, o imperador francês Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Napoleão proibiu os países que estavam sob o domínio da França de comercializarem com a Inglaterra e proibiu também que os portos desses países recebessem navios, embarcações britânicos. A consequência deste bloqueio fez com que a vida na Inglaterra ficasse muito difícil, impossibilitados de venderem a sua produção para outros países e também de comprarem material, alimentos de outros países, fez com que o custo de vida na Inglaterra aumentasse, empresas, indústrias fechassem, aumentasse a fome, criando uma camada de insegurança e violência naquele país. O bloqueio continental só vai terminar com o fim da era napoleônica, ano de 1813. O livro que eu vou apresentar para você hoje se passa na Inglaterra durante o período do bloqueio continental. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você hoje o romance Shirley, da escritora britânica Charlotte Brontë. Charlotte Brontë é a terceira filha de 6 irmãos, nascidos de um pastor anglicano de origem irlandesa e uma dona de casa. Quando ela estava com apenas 5 anos, Charlotte ficou órfã de mãe. Ela e suas outras 2 irmãs escreveram juntas uma coletânea de poemas, publicaram com pseudônimos masculinos. Charlotte Brontë escreveu vários romances. O mais famoso dele já tem vídeo aqui no nosso canal. Se chama Jane Eyre. Charlotte Brontë, por muito tempo, escreveu sob o pseudônimo de Coral Bell, um pseudônimo masculino, porque não ficava bem para mulheres, especialmente para a filha de um pastor, escrever e publicar livros. Mas ela também escreveu Villette, Shirley, o professor, e deixou uma obra incompleta chamada Emma. De que se trata o livro Shirley? A história começa com a reunião de um grupo de homens chamado coadjutores. Quem são os coadjutores? São auxiliares dos pastores. E do que falam esses homens? Sobre o bloqueio napoleônico, sobre a guerra da Inglaterra com a França, sobre as suas opiniões do que estava acontecendo no país. Logo em seguida, nós vamos conhecer um personagem chamado Robert, conversando também com um pastor. Robert, ele até deseja que a Inglaterra se entregue para Napoleão para que ele possa tocar adiante a sua fábrica. É dono de uma fábrica de tecidos e está aguardando a vinda de teares mais modernos, e esses teares não estão agradando aos operários. Eles entendiam que teares modernos geravam desemprego. Inclusive, vai haver uma emboscada para evitar que esses equipamentos cheguem ao seu destino. O livro, que recebe o nome de uma mulher, Shirley, chega ao capítulo 5 e o leitor praticamente só entra em contato com personagens masculinos. Quem é Robert? Ele é órfão de pai, mora com a sua mãe e a sua irmã numa propriedade rural, tem uma fábrica de tecidos, verdadeiro amor por esta fábrica, obsessão por esta fábrica. Ele é primo distante da sobrinha do pastor com o qual ele estava conversando, Caroline ou Caroline. Ela nutre um amor secreto por
Robert. Ela sempre vai à casa do primo porque está aprendendo francês com a irmã de Robert, com a prima. Os dois conversam bastante. A gente vai percebendo esse temperamento da Caroline, uma menina mais discreta, recatada, que foi abandonada pela mãe e é órfã de pai, vive no presbitério, ou seja, ela mora junto com seu tio, que é um pastor, e ela nutre um desejo de conhecer, de saber quem foi a mãe dela, por que a mãe dela a abandonou. Existe um certo mistério. Transcorridas quase 300 páginas e nada de aparecer a personagem principal, Shirley. Depois que a gente está lendo e nada da Shirley aparecer, eis que surge a personagem Shirley, uma jovem rica de 21 anos, determinada, tem opiniões, órfã, que mora numa propriedade enorme, acompanhada apenas da sua governanta. Shirley tem 21 anos, se tornará grande amiga de Caroline. A governanta de Shirley tem um grande segredo. Era casada, abandonou o marido e o filho, mudou de nome. Depois que ela descobriu que o seu marido havia morrido, não teve coragem de procurar pelo filho. Ela via na criança características físicas muito semelhantes à do seu marido e ela temia que a criança fosse igual ao marido, tanto física quanto moralmente. E ela sofreu muito no casamento. Muito. E eu devo lembrar você que naquela época, uma mulher abandonar o marido era um escândalo. Quem é esta governanta? Quem é essa criança que ela abandonou? A governanta vai desenvolver por Caroline um apreço, uma afinidade muito grande. O leitor vai se deparar com diálogos entre elas duas que são muito bonitos, verdadeiras declarações de amizade. Shirley, apesar de ser muito rica, tem uma visão social diferente. Inclusive, há um diálogo entre ela e Caroline sobre a questão entre dar ou não dar esmola, fazer ou não fazer caridade. E ela coloca assim, que é muito fácil para quem nunca passou fome, para quem nunca passou uma situação de dificuldade, julgar alguém está necessitando de caridade. Ela tem uma visão bem diferente do que existia naquela época. Estando ela numa situação, equilíbrio de tranquilidade financeira, numa época do bloqueio continental, em que a miséria estava aumentando, ela possuía um olhar sensível pelas pessoas que estavam atravessando necessidades. É importante também destacar o seguinte: naquela época, o nome Shirley não era comum ser usado para meninas. Depois desse livro ser publicado, que esse nome começou a pegar como um nome feminino. A partir dessa informação, você, leitor, já pode perceber a intenção da Charlotte Brontë com essa personagem, de mostrar que as mulheres têm condições de ter voz e vez à medida que elas também estejam apoiadas numa boa condição econômica. Caroline, ela é apaixonada pelo Robert e Robert começa a frequentar a casa de Shirley. Vai gerar na Caroline uma insegurança. A Shirley é bonita, é determinada, tem dinheiro e ela sabe que o Robert precisa fazer um casamento que vai ajudá-lo a tocar a sua empresa. E ela não sabe do que Robert e Shirley ficam tratando. Fica muito triste por conta disso. Também o Robert nem sonha que a Caroline é apaixonada por ele. Devo recordar você, leitor, que naquela época era comum as mulheres procurarem pretendentes que tivessem uma situação social, econômica equilibrada. Do ponto
ponto de vista daquela época, o Robert não era um bom pretendente para Caroline. Não possuía uma estabilidade financeira, estava lutando para manter a sua tecelagem de pé, ter lucro. E a Caroline não era uma boa pretendente para o Robert, porque ela era pobre, órfã, vivia de favor na casa do seu tio, que era um pastor. Então, pela ótica daquele tempo, o romance deles era um romance impossível. A história vai transcorrendo e a Shirley vai receber a visita do seu tio, o barão. O tio vai visitá-la porque, sendo ela uma jovem, dona de muitas propriedades, de muito dinheiro, ela precisa se casar e escolher bem um pretendente. O que seria escolher bem um pretendente? Não poderia se casar com um pobretão, tinha que se casar com alguém que tivesse as mesmas condições financeiras que ela ou um pouco mais. Lembrem-se, a ótica que se tinha da forma que os relacionamentos se formavam naquela época. E a Shirley vai enfrentar esse tio de todas as maneiras possíveis, que vai deixar o tio muito irritado. Ele tem um filho que, consequentemente, é primo da Shirley. É um rapazinho e era comum naquela época os meninos terem preceptores. E quem é o professor deste menino? O jovem Louis. Louis nada mais é que irmão do Robert. O livro tá rolando e a gente nem sonha que o Robert tem um irmão e que esse irmão é um preceptor. Vai passando 100, 200 páginas, você vai descobrindo. Aí a gente vai conhecer o Louis, que tem um temperamento completamente diferente do Robert, que pensa completamente diferente do Robert e, detalhe, é apaixonado pela Shirley. Então imagina, temos aí outro romance proibido. O Louis e a Shirley. Ele um pobretão, um preceptor. Ele jamais teria condições de se casar com ela. Bem, até agora já apresentei para você um esboço desse romance, que é um calhamaço de quase 1000 páginas, que vai nos ajudar a enxergar a sociedade daquela época pela ótica da Charlotte Brontë. Esse romance é uma declaração de amor pela amizade entre as mulheres. Depois disso tudo, o leitor tem uma visão geral desse romance. A gente tem Shirley, Caroline, duas grandes amigas completamente diferentes, Robert e Louis, dois irmãos também com temperamentos e objetivos diferentes, amores escondidos, a gente não sabe quem vai ficar com quem, e de quebra, o mistério da governanta, que você, leitor, vai ter que descobrir. Quem foi esse marido que ela teve? Aonde está esse filho, essa criança que ela abandonou? Essa criança sobreviveu? Não sobreviveu? Quem ela é? De acordo com algumas coisas que eu li, no ano em que Charlotte Brontë escreveu e publicou esse livro, já havia perdido uma das suas irmãs e a outra estava muito doente. Escrever sobre a amizade dessas duas mulheres que tinham pensamentos diferentes, condições de vida diferentes, mesmo tendo um amor. A Caroline, ela era apaixonada pelo Robert. Talvez a Shirley se casaria com o Robert. Em momento nenhum sentiu essa amizade ameaçada. É uma grande homenagem à amizade feminina. É mais uma crítica às leis britânicas daquela época, as leis sobre propriedade relacionadas às mulheres. Essas leis prejudicavam muito as mulheres. Não era comum uma jovem como a Shirley, rica, milionária, órfã, sem irmãos, ter a autonomia de cuidar do seu próprio patrimônio. Isso era muito, muito, muito raro. Quando Charlotte escreve isso, ela está, de certa forma, criticando essas leis. Ela também denuncia as dificuldades que a sociedade enfrentou durante o bloqueio continental. Além dela mostrar os dois lados da moeda, ela não faz uma opção. Mostra a necessidade do Robert de adquirir teares que vão gerar desemprego, mas fará com que ele produza mais e ele sobreviva. Mas ela também mostra o drama daqueles que
vão perder o emprego. Tem até uma discussão entre o Robert e o pastor sobre essa aquisição dos teares, e ele acaba dizendo assim: é preferível que metade dos meus empregados percam o emprego, mas eu mantenha a outra metade trabalhando, do que eu vá à falência. Aí todos perderão o emprego. Ela não coloca ninguém como anjo nessa situação. Mostra que está todo mundo atravessando uma dificuldade, que essa dificuldade precisa ser pensada de maneiras diferentes. Mostra também a importância da caridade. Cada um pode ajudar de acordo com as suas possibilidades. A gente vai conhecer personagens que estão em situação de muita dificuldade, mas mesmo assim não deixam de ajudar o próximo. Convido você a conhecer um pouco essa grande obra de Charlotte Brontë. Te desafio a descobrir qual é o mistério desta governanta, qual será o destino destes casais, se haverá felizes para sempre ou não. Espero você aqui semana que vem com mais uma resenha do nosso canal. Tchau!